Começando mais um Lilian Gracioli entrevista e hoje eu tenho a honra de receber aqui a arquiteta destaque da Pietra Galeria de Pedras. Gente, eu tava fuçando aqui no Instagram dessa moça e eu fiquei simplesmente apaixonada, assim. Sabe quando você perde a noção do tempo lá, olhando tudo? Ai, que bom que você tá aqui. Flávia, seja muito bem-vinda, viu? Muito prazer. Eu que agradeço pelo convite e mais uma vez aqui representando a Pietra, que é uma parceiraça minha, que está sempre nos meus projetos, e fico muito feliz que você gostou do meu Instagram, viu? Ai, adorei! Porque a gente sabe que, querendo ou não, hoje é o nosso portfólio, tá ali para ser visto, é nosso cartão de visita mesmo. Quando alguém até fala assim, é mais o boca a boca que funciona hoje, meus principais clientes... Claro, tem a indicação, mas pode ter certeza que quando você fala para o amiguinho, gostei, o que ele vai fazer? Vai lá no Instagram. A primeira coisa hoje, querendo ou não, que as pessoas fazem é visitar o nosso Instagram. Então, hoje o nosso Instagram é o nosso portfólio realmente. É, né? Que gostoso. Antes da gente começar com o assunto biofilia, você já ouviu nesse termo? Tá bem em alta agora. Antes da gente entrar sobre esse assunto, me fala um pouco sobre a sua carreira. Como que você decidiu ser arquiteta? Era aquele dom que você já imaginava desde criança? Você brincava de desenhar? Como é que foi isso? Bom, na verdade, a minha primeira formação é como engenheira civil. Olha só! E aí, no meio do caminho, eu recebi um adjetivo que falando que engenheiro civil era muito limitado e que realmente, assim, para projetar a parte do processo criativo da arquitetura, ele envolve muito mais do que um simples projeto. Então, aí foi onde eu fui buscar saber, dentro da arquitetura, por que engenheiro era limitado. E, realmente, hoje, eu com as duas formações, eu entendo que cada um tem seu espaço. A sua importância, né? A arquitetura tem um toque mais lúdico, né? Exatamente. A arquitetura, assim, é a parte, por mais que ela é mais visual, óbvio que ela tem a parte sensitiva, que a gente vai falar disso, que é a parte da biofilia. Sim. Ela também tem essa questão de agregar valor, de deixar o prédio que o engenheiro construiu, assim, esteticamente mais agradável, mais funcional, e tratar isso como se fosse as duas coisas em conjuntos, não uma oposta à outra. Foi bom você falar isso, né? Porque, para deixar claro mais uma vez, todos têm sua importância. Você trabalhou anos como engenheira. Eu trabalhei mais de 10 anos no Residencial Alto Padrão, tocando obras. Olha só. Aí foi onde eu fui partir para a parte mais de projetar, de arquitetura, que quando chegavam na minha mão, os projetos já estavam prontos. Então, eu quis saber o que passava por trás de toda essa criação de projeto, para a gente entender que isso faz parte do dia a dia, que não é só questão de ir lá, executar e estar resolvido. Não, tem todo um processo, por isso que realmente essa dupla função que eu te agregou muito ter isso, que me agrega da muito eu ter essa engenharia. Formação, exatamente. Né? E agora eu estou fazendo pós-graduação em interiores, então ainda minha paixão, gente, mais ainda eu vou trazer mais essa parte mais, realmente essa parte mais bonita e estética dessa parte de arquitetura para dentro dos interiores de residência. Por isso que você tá onde você tá, por isso que você se destaque. Olha Graças só, a Deus. nova, super dedicada, engenheira, arquiteta, tá fazendo pós, tá bombando de cliente, e a Pietra fica super feliz porque você escolhe a Pietra para fazer parte dos seus projetos, né? Inclusive, acho que a Pietra tem muito a ver com isso de biofilia, não tem? Explica pra gente, Flávia. Bom, agora vamos entrar nesse universo da biofilia. É que assim, antigamente não se falava desse termo. Então, buscando mais qualidade de vida, que as pessoas hoje tendem a ter a sua casa como um conforto. Você tem um dia estressante, que você chega com a cabeça quente, você quer ter um espaço para você chamar de seu e falar, nossa, aqui eu me sinto em casa, aqui eu estou confortável. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida dentro de lugares construídos. Então, que seja no ambiente de trabalho, se seu ambiente de trabalho não é confortável, o que você mais quer é chegar em casa e ter um espaço que te acolha. Então, essa questão do aconchego, é essa parte que é a biofilia, é trazer o aconchego e, principalmente, através de elementos naturais para... a biofilia é mais assim, trazer a natureza para dentro de casa. Então, não se resume a só trazer o verde, é trazer a iluminação do sol. Não tem nada mais agradável do que você acordar, abrir sua janela e ver o sol, deixar o sol entrar. Luz natural. Luz natural. Então, essa questão de ventilação, de você sentir o vento. Então, eu falo assim, essa questão de busca por qualidade e essa questão da biofilia, trazer para dentro de casa, é que há muito tempo que eu falo, a arquitetura foi limpando tanto, tirando muito, muito menos, usando esse
legado do menos é mais, Sim. não que menos é mais, aqui hoje menos virou nada. É mesmo. Basicamente. Então, menos hoje, que eu falo assim, menos você sair de uma arquitetura que era cheia de informação, com muita cortina, muito tapete, muita isso, muito aquilo. Se limpar tudo isso. Não é que isso está em alta, voltando, eu diria. Isso eu diria assim, que é uma coisa que nunca devia ter saído de moda. Então, por isso que eu falo que assim, essa questão do conforto, que os elementos naturais trazem, principalmente essa questão do paisagismo para dentro de casa. É uma madeira, né? A madeira, principalmente a madeira. A madeira né? como aconchego. Quente. Ela é coisas quentes, tá? Então, isso eu acredito que seja alguma coisa mais... Que eu falo que o pessoal tá voltando a buscar porque se perdeu muito no... E você usa bastante nos seus projetos? É uma coisa que você gosta ou que seus clientes pedem? Porque acredito que todos os arquitetos têm lá a sua linha, né? Sim. Então, eu falo assim, geralmente quem procura minha arquitetura já sabe que eu trabalho com essa linha de mais, que eu falo... clean, não, mas assim, não que eu diria menos é mais, que eu teria uma coisa mais simples, sem muita informação, porque a gente sabe que hoje trabalhar com tons mais neutros, com alguma coisa assim, que nem até pedras mais neutras, alguma coisa... Pedra já vai dar essa diferença, porque nunca é a mesma coisa. Principalmente quando a gente está se tratando de pedra ou madeira, sempre tem os veios. Uma diferente da outra, diferente né, da Flávia? outra. Então, nunca é sempre a mesma coisa. Então, por mais que você fale assim, que simplesmente uma parede de pedra, ou não é a mesma, tipo assim, a mesma parede que eu projeto para uma casa não é a mesma que eu vou usar para outra casa. Excelente. Então, a gente consegue fazer principalmente essa personalização de tornar projetos exclusivos para cada cliente, pensando, porque a minha rotina hoje é a sua provavelmente é muito diferente da minha. Então, esse primeiro contato que eu tenho com os clientes que me buscam, eu deixo isso muito bem claro, porque eu preciso entender esse primeiro encontro que eu tenho com o cliente, geralmente ele é muito longo e eu aviso que vai ser longo, porque é onde acontece essa primeira troca. Eu ia adorar. Então, porque eu preciso entender como que é a sua rotina, essa questão de, eu chego em casa tarde, ou fico em casa, ou principalmente depois da pandemia que veio muito essa questão do home office, por isso que passou-se a olhar muito para dentro de casa. Porque as pessoas ficaram em casa, elas acabaram ficando muito tempo em casa. Então, aí você percebe, que seja, vou usar um exemplo muito claro. Por mais que uma parede, um quarto, minha casa hoje, que o cinza ficou em alta há muito tempo. Então, mas só que o cinza é um tom frio. Então, muita gente pintou sua casa de cinza, mas assim, a casa acabou virando passagem. Quem entrava e saía, trabalhava, ia para casa só para dormir e voltar. É triste. E é triste, exatamente. Então, trazer essa questão de tons neutros e materialidade é onde a gente acaba trazendo aconchego e trazendo essa questão mais para, eu falo, qualidade de vida de quem está ali que vai usar esse espaço. Ô, Flávia, sabe uma frase que eu dizia muito quando eu construí minha casa, que parecia que quando eu estava na minha casa, eu estava de férias. Fechava a porta, aquilo tudo ficou para lá. Essa sensação. Então, você falando aqui, eu imagino isso. Agora, quão desafiador apesar que eu acho que a mulher vai dar aí a palavra final, quando você tem o marido, a mulher, e você tem que ouvir os dois, né, para que o lar seja funcional, além de bonito, de leve. Como é que funciona isso? Exatamente. A primeira coisa que eu falo, principalmente quando vem um casal, eu falo assim, gente, a primeira coisa que eu falo é que eu não sou terapeuta de casal. Então, desculpa. Que tinha alguma coisa Não sou terapeuta de casal, não sou. Então, eu falo assim, gente, se vocês tiverem alguma coisa para resolver, a minha função é ser realmente o advogado do diabo, porque eu tenho que falar, existe o preto e existe o branco. Tá. Aí, se vai ser o preto ou o branco, por mais que a gente sabe que é sempre a mulher que dá sempre o voto que fala, mas eu falo, vocês resolvem, mas eu sempre dou, assim, procuro abrir bastante o leque. Eu não sou também tão, assim, que eu falo aquelas arquitetas que, é isso e pronto, acabou. Não, existe, porque eu preciso sentir. Não adianta você também, que nem você falou, você entrou numa casa, você precisa sentir que você pertence àquele lugar. Então, eu preciso fazer você se pertencer, porque se eu fizer alguma coisa que você não vai gostar, você vai lembrar de mim pro resto da sua vida, não positivamente. É verdade. Eu vou acertar a casa inteira. Aí alguma coisa, um detalhe que eu faço que vai te deixar desconfortável, você vai acabar brigando comigo, assim, que eu falo assim, brigando entre aspas. Mas... Vai acabar que eu falo assim, querendo ou não é meu nome, assim, é o que eu prezo, e eu prezo muito. E cada cliente eu faço como se fosse para mim. Porque eu falo, nossa, eu ia amar morar numa casinha, eu ia amar morar num lugar assim. Então, cada cliente é um cliente, por isso que, assim, acaba até, eu falo, virando
cada caso é um caso exclusivo, porque fica realmente essa questão de você... Se eu me coloco no lugar da pessoa, vivo, entre aspas, vivo a rotina da pessoa. Você quer que ela tenha um pra resultado, ela realmente entender que aquilo ali é para ela, que não é mais não é que o vizinho, por mais que eles estão no mesmo lugar, que seja no mesmo condomínio, a sua rotina não é a mesma do seu vizinho. Então, essa é uma lógica que eu costumo usar bastante nos meus projetos. Ô, Flávia, e com isso da biofilia, tá muito em alta, é tendência, mas você tem um perfil de arquiteta que você não segue o modismo. Se você acha que não funciona, tal, você não vai abraçar a ideia, não é isso? Pelo que eu pesquisei e vi de você. E aí, como trabalhar com isso? Porque acredito que também cheguem clientes falando, eu quero isso, assim, mas não vai ficar legal. Eu falo assim, hoje, querendo ou não, assim, eu uso coisas totalmente atemporais realmente. Por mais que eu parto bastante para tons neutros, mais quentes, mais confortáveis, eu gosto de coisas que daqui 5, 10, 15, 20 anos, a sua casa vai estar na moda. Com qualquer item de escolha, não é simplesmente especificar. Eu tenho que saber o que eu estou especificando, para que público eu estou especificando, e se aquilo... Porque antigamente a gente falava assim, que as casas eram feitas, eu vou receber visita, muito para visitar, você recebe visita, isso, aquilo. Você não tem que fazer a casa pensando no outro, no próximo. Olha, que legal, isso faz parte da evolução mesmo, né? Você tem que pensar que hoje você tem que trazer... as pessoas, por mais que assim, você pode até ver uma mudança de rotina, as pessoas não saem mais tanto para festa, balada, óbvio que tem quem faça isso, mas isso está tornando assim, é muito mais confortável você fazer um jantar em casa, com um ambiente agradável, do que eu falo ainda mais que a galera que está vindo aí eu falo da minha idade, dos 30 a mais, que está vindo com essa tendência de realmente ficar em casa, de trazer para dentro de casa. Então, criar espaços que agregam também. Então, essa questão de trazer a arquitetura como um sentir item. Bem dentro da sua casa, né? Exatamente. Tipo, qual o melhor lugar do mundo? É a minha casa. Exatamente. Eu adoro viajar, eu adoro, mas eu quero essa sensação que eu quero entregar e que eu procuro passar para os meus clientes, que eles saiam satisfeitos e realmente porque, querendo ou não, é a personalidade do cliente que tem que estar ali na casa, não é a minha. Então, eu tenho essa questão também de aplicar toda essa... vivência que eles vão ter, por mais que assim, acabou, eu vou entregar a obra, eu vou embora. Então, assim, quem vai viver naquele espaço, a personalidade e a qualidade que ele vai ter de vida é tudo baseado, por isso que eu falo que a arquitetura é realmente realização de sonhos. Então, você não vai construir, principalmente quando você faz uma casa bem alto padrão, você procura sempre uma casa que é para durar a vida inteira. Você pensa em morar lá, né? Exatamente, você não vai construir... Padrão, não vou construir. Exatamente, você não vai construir, daqui 10 anos eu vou mudar de casa, que eu vou construir de novo, Porque a gente sabe, querendo ou não, que construir hoje não é fácil. Tem razão. Então, eu também penso realmente nessa parte financeira do cliente, ao mesmo tempo que ela é tipo assim, tem que ser uma via de mão dupla, ser bom para ele e a gente entender que, assim, quando eu aplico minha arquitetura, tá tudo assim, bem pensado para não ser algo para, entre aspas, se jogar fora. Então, vou fazer uma pergunta difícil para você. Ai, lá vem. Meu Deus. Não é tão difícil, não, tô brincando. Tratando-se de pedras, né? Pensando nessa parceria da Pietra, que é tão presente aí nos seus projetos, as pedras naturais, eu sei que você gosta do atemporal, né? Que não tem isso do modismo, é o que funciona, mas dentro de você, no coraçãozinho, não tem aquela pedra que você gosta mais e que você fala, queria pôr essa aqui de novo. Ou, sei lá, algumas. Dá umas dicas, em tal lugar eu acho que fica lindo tal coisa. Vai, pra gente aproveitar, pra gente te copiar. Se você olhar, assim, nas minhas referências de pedra, eu só tenho uma pedra que, assim, ela é o meu chuchu, que é o travertino romano. Gente, bomba, não. Ela não é, tipo assim, ela é clássica. Você olha pra ela, ela tem os seus nuances, ela tem uns furos, ela tem, tipo assim, a gente usa tanto pra borda, dá pra fazer bancada, dá pra fazer fachada. Piscina. Então, piscina, principalmente piscina. E é a questão de conforto térmico. Além de tudo, além dela ser bonita, ela é confortável termicamente falando, ela não esquenta, não é uma pedra que esquenta. Ela é durável e outra, você trabalhar com material natural, que nem pedra e madeira, essas coisas, são coisas que duram, que são feitas para durar. Porque eu falo que hoje está tudo tão rápido, as coisas estão todas, que eu falo, se desgastando tão rápido, que no fim essas coisas são para ser duráveis, pedra é para ser durável. Então, esses nuances do travertino, esses furos que tem no travertino,
essas coisas que, assim, é um rústico, mas é um rústico sofisticado. Concordo. Então, e sempre que eu costumo usar na fachada, eu trago essa rusticidade para dentro de casa, para a pessoa que entender que está lá, ela não é só uma pedra na fachada. Porque eu trago, geralmente, por mais que eu jogo na fachada uma pedra, um detalhe de pedra, que além de ser bonito, deixa sofisticado, eu trago isso para dentro. Então, a mesma pedra tanto que se comunica. Então, você tá numa casa que você não vai falar assim, nossa, entrei numa casa, a fachada é uma e a casa é outra. Não. Maravilhosa, então, que isso, dica! Já isso é maravilhoso. Isso? Olha, então, isso eu trago assim, por isso. mais que eu tenha a fachada inteira de travertino, que eu geralmente são todas que eu uso, eu trago isso para dentro de casa, porque querendo ou não, a pessoa fala, putz, aqui foi pensado para estar aqui, de alguma forma ela ocupa esse espaço porque ela integrou a parte externa com a parte interna. Então, isso eu costumo trazer bastante para os meus projetos. Flávia, a gente está encerrando, mas eu queria que você deixasse uma dica para quem vai construir, né? Está construindo, ou de repente vai reformar e gosta muito, né, desse acolhimento, quer se sentir em paz dentro de casa, uma casa elegante que não enjoa, né? Porque às vezes a gente faz umas coisas em casa e depois você não aguenta mais passar naquele corredor e olhar aquilo. Exato. O que você diria para quem pensa em construir? Enfim, tá nessa parte. Essa parte a gente sabe, eu falo que querer construir, então eu sou muito sincera, assim, a questão de tudo que é aplicado na construção. Então, se você está pensando em construir, assim, muitas vezes o barato sai caro. Que a gente sabe que, querendo ou não, que tem certos materiais, por mais que a gente sabe que tem um valor agregado, mas é uma vez que você vai fazer. Então, dependendo do produto que você usa, do material que você vai usar, às vezes você precisa realmente transferir... tirar tudo e colocar outro, e substituir. E nesse tempo, em vez de você ter pago uma coisa muito boa no começo, você acaba tendo que vir refazendo e acaba sendo até muitas vezes mais caro. Então, muitas vezes, assim, além de tudo, a gente tem que pensar, obviamente, no financeiro, mas a questão, hoje, que eu falo assim, é primordial você pensar na sua qualidade de vida. Então, é trazer elementos naturais para dentro, com ventilação, com iluminação natural, bastante anela. E trazer tecido também é muito importante. Trazer essa questão de aconchego, você vai ver que você vai aumentar bastante essa qualidade de vida, o estresse que você chega de trabalho, ou realmente quem trabalha de home office. Ou trazer até mesmo essa arquitetura para dentro do seu trabalho, você abrir uma janela que você vai olhar, que você está num estresse alto, que você está assim, tentando resolver algum problema que você não consegue, a arquitetura tem essa função. Gostei disso. De trazer para você essa questão de você esparecer um pouco a cabeça, porque quando você para por 5 minutos, olha, tipo assim, tem um contato com a natureza e volta. É uma fuga, né? É uma fuga que depois que ainda não, você fala assim, eu estava me matando para resolver um problema em meia hora, 5 minutos que você para, você resolve ali em 5 minutos. Tem razão. Então, eu falo, a arquitetura realmente tem esse poder também de trazer essa parte de, não só residencial, mas também no seu ambiente de trabalho. Porque eu falo, a arquitetura em si, você vive dentro de uma caixa, querendo ou não. Você sai de uma caixa que é o seu escritório, o seu trabalho, ou quem trabalha dentro, geralmente, a maioria, tudo dentro de um ambiente fechado, e vai para outro ambiente. Então, a arquitetura, ela está presente no dia a dia, no cotidiano de todo mundo. Então, por isso que ela precisa ser muito bem pensada e muito bem planejada para realmente ser, assim, e trazer e agregar qualidade de vida para quem está nesses espaços. Nesse bate-papo nosso, o que agregou muito, assim, o que eu levo comigo a arquitetura vai muito além da estética. Como isso pode refletir na nossa saúde emocional, né? Com certeza. Até na nossa saúde física, porque tá tudo interligado. Você viver com mais qualidade de vida, que é o que a gente mais precisa nesse tempo louco, nessa correria que a gente vive. Exatamente. Claro que todo mundo gosta de ver o belo, o bonito e tal, mas você viver, né? Não só viver isso, é uma super diferença na vida, né? A arquitetura não é só para ser vista, ela é para ser sentida. Amei. Então, realmente, minha mensagem, se for para eu deixar uma frase aqui para vocês, sim. A arquitetura é para ser sentida. E é para isso que a gente está aqui, para realmente fazer essa transformação, realmente, que é uma transformação de vida, se for ver. Porque hoje, querendo ou não, a gente realiza ações. Você vai ter um filho, você já pensa no quartinho da criança. Então, o arquiteto está aqui para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Maravilhoso. Então, como se fosse... Eu principalmente trato como se fosse para mim. Então, eu penso já como se fosse um ambiente muito bem planejado, muito bem pensado para o bem-estar do próximo. E, realmente, essa é a minha
que eu falo, é meu legado, é o que eu sei fazer e que é o que eu pretendo passar daqui pra frente. Qual que é o seu @do Instagram? Vou deixar fazer propaganda sim. Por eu favor. gostei, quero divulgar. Qual que é? Fala aí. É @arc_Flávia_T_Martins. Arc, Ponto. tem ponto. Ponto, Flávia T. Martins. Desculpa, eu tinha esquecido. Muito bem, palmas. Adorei. Obrigada. Venha mais vezes. Só me Sucesso, viu? Tudo Muito de mais obrigada. lindo na sua carreira. Adorei nosso bate-papo. Obrigada.